Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse falaremos sobre a recente notícia dada pela Anatel sobre as possíveis mudanças na regulamentação do serviço de rádio do cidadão, o nosso conhecido PX, agora em fevereiro de 2020. Bem, o que temos aí oficialmente publicado? Temos essa análise número 39/2020, dada então pelo conselheiro Vicente Bandeira de Aquino, e é uma proposição de alteração. Então teve notícias circulando aí pelo WhatsApp, pelo YouTube e outros veículos aí de rede social, dizendo que já não precisaria mais da licença para o serviço do rádio do cidadão. E não é bem isso. Então é uma proposição, né? É um estudo de provável alteração. São duas situações bem diversas. Bem, dentro dessa análise aí que nós vimos, né, essa número 39/2020, se faz diversas análises. Tem essa número 1 aqui, a número 2, a número 3, a número 4 e a número 5, que nos interessa sobre o serviço de rádio do cidadão. Bom, o que diz esse item 5 aqui dessa análise? Vamos lá. Ela diz assim, não há óbice jurídico a classificação de transceptores de comunicação da faixa do serviço de rádio do cidadão como equipamento de radiação restrita, aplicando-se a hipótese de dispensa de outorga de uso de radiofrequência prevista na proposta de regulamento geral de outorgas. Então vamos guardar algumas coisas aqui. Esse regulamento geral de outorga, aqui no finalzinho, essa dispensa de outorga, quando tem, quando não tem, e o que é radiação restrita. Então vamos lá. Então tem, dentro dessa análise aí, tem um item lá dentro bem específico, o 2.1.3, que começa no item 5.22 e faz toda a menção sobre o serviço de rádio do cidadão. O link para esse documento eu vou deixar na descrição do vídeo. Vá lá e leia com atenção. Aqui nós faremos uma abordagem superficial. Bem, então dentro dessa análise, aqui eles apontam duas situações bastante interessantes. A primeira, que a área técnica diz então aí que o serviço de rádio do cidadão é um serviço não compartilhado com outros serviços de radiodifusão e tem um número grande de usuários, né, de utilização simultânea. Então, não atrapalharia outro serviço. O que vem a ser esse uso aí não compartilhado? Existem algumas bandas em que o serviço ele é compartilhado. Por exemplo, rádio amador. Lá na banda dos 40 metros, o radioamador compartilha com a radiodifusão a banda de frequência entre 7.200 a 7.300 kHz. Então, ali o uso pelo radioamador é secundário. Também em algumas faixas lá no UHF, em que o radioamador também ele tem um uso secundário, quer dizer, vão ter outros serviços de radiocomunicação com uso primário. Isso não ocorre na banda dos 27 MHz, que é o do serviço do rádio do cidadão. Então, não haveria aí incompatibilidades, problemas de uso, disputa de frequência dentro dessa banda. O segundo ponto, e aqui é bastante interessante, é quanto ao custo, em que o que se arrecada cobrando para licenciar uma estação do serviço do rádio cidadão é maior do que é pago. Então, para a Anatel custa mais licenciar do que aquilo que custou para o usuário que pediu a licença. Então tem um déficit econômico aí que seria melhor dispensar essa cobrança do que ficar cobrando. Não vamos entrar nesses detalhes, mas afinal é isso que aparentemente o estudo está trazendo. E aí, para contornar essa situação aí do uso restrito, não compartilhado e do custo, eles propõem então a alteração da resolução 578, que é justamente a resolução que regula, junto com a 444, o serviço de rádio do cidadão. Então, leiam esse item aí, o 5.23 dessa análise,
É bastante interessante. Bem, e aí então o estudo se estende e ele chega nesse ponto de uma alteração então na Lei Geral de Telecomunicações, lá no artigo 163. Então essa Lei Geral de Telecomunicações é a lei que criou a Anatel e ela dispõe aí sobre como será utilizado a radiofrequência ou as radiofrequências, e mais especificamente então lá no artigo 163 é que fala sobre a outorga. E aí tem a Anatel entende que deveria haver uma melhora nesse artigo. Então diz assim esse artigo 163, o uso de radiofrequência, tendo ou não caráter de exclusividade, dependerá de prévia outorga da agência mediante autorização nos termos da regulamentação. Então veja bem, nós temos aí a palavrinha exclusividade nesse artigo e outorga, tá? Tendo ou não exclusividade, sempre vai depender de outorga. Então, o serviço de rádio do cidadão sempre necessitará de outorga. O que muda? O que muda nessa proposição é a forma da outorga. Bem, então, como é que está o encaminhamento desta análise aí? Então, lá no item 3.354 de um parecer, né, o 668, né, olha no topo dessa tela aqui, um estudo feito lá para a AGU e outros órgãos colocaram a seguinte conclusão, e aqui é bastante interessante, né? Então ela vai dizer que em termos práticos, o serviço de rádio do cidadão se assemelha a outros serviços de radiação restrita. E aí citam como exemplo as babás eletrônicas. Então, isso em termos práticos, tá? Em termos legislativos, não é isso. E isso a gente conclui que há essa diferenciação nessa parte final aí grafada. Então, olhem só a ressalva feita. Contudo, pelo fato de não se conformarem aos limites de potência desses tipos de equipamento, cobrindo áreas de fato maiores, não há como enquadrá-los em tal definição. Em outras palavras, eles dizem que o serviço de rádio do cidadão não tem como ser enquadrado tal qual igual aos atual conceituação de radiação restrita. Por quê? Porque o equipamento do rádio do cidadão tem potência maior, por exemplo, com walkie-talkie, esse do serviço de rádio da família, com babás eletrônicas, com telefone sem fio, Wi-Fi, microfone sem fio, controles remotos. O serviço de rádio cidadão vai se diferenciar substancialmente nesse ponto da potência. Outro ponto é o alcance. Então a gente sabe aí que o serviço de rádio cidadão ele tem um alcance aí regionalizado e depois tem aquele salto lá para grandes distâncias, tá? Então ele não, tecnicamente, ele se assemelha de radiação restrita, mas legalmente ainda não. Então, qual é o contorno jurídico para a alteração? Então, partindo então dessa premissa aqui que tem essa ressalva, diferenciando dos outros, né? Há um encaminhamento, um entendimento que deve-se fazer uma alteração, então, no artigo 163 da Lei Geral de Telecomunicações, envolvendo, então, o serviço de rádio do cidadão. E aí eles propõem fazer uma alteração legislativa. O que vem ser aí essa alteração legislativa? Ela é feita pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, precisa se alterar a lei. A lei só é alterada pelo Congresso Nacional através aí do processo legislativo, tendo a iniciativa ou por um parlamentar ou pela Presidência da República. Então, como a Anatel é um órgão vinculado ao Poder Executivo, então é pela Presidência da República, né? E eles então encaminharam aí a proposição para acrescentar um inciso no parágrafo 2º do artigo 163 da Lei Geral de Telecomunicações. Então, o parágrafo 2º diz que independe de outorga, né? Daí, 3, o uso de radiofrequências para finalidades estabelecidas na regulamentação da Anatel. Então, a Anatel fazendo uma regulamentação do que não precisa de outorga, ela colocaria ali dentro
o serviço do Rádio Cidadão. Enquanto isso não vem, tem uma outra saída. Olhem só, né? Então, houve esse envio lá para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação para fazer a alteração do artigo 163, né? E a outra saída, então, está dentro desse parecer aqui. Basicamente, é a mudança do local onde se regulamenta a outorga, ou seja, como a regulamentação das outorgas vai enquadrar o serviço de rádio do cidadão. Então, a conclusão desse conselheiro, ele coloca lá que a área técnica entende que a dispensa de licenciamento do serviço de rádio cidadão não tem barreira jurídica, né? O termo utilizado aqui, não há óbice jurídico, ou seja, não há proibição por lei. Tá? Então, enquanto não vier a alteração da Lei Geral de Telecomunicações, onde se dispensa a outorga para alguns tipos de serviço, né? A Anatel entende aí que a forma como será outorgado o serviço de rádio cidadão será diferente. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que a gente tem que analisar a questão de como se dará a outorga. Então, a alteração do artigo 63 é para dispensar a outorga. Enquanto isso não vem, a Anatel está propondo, ou esse conselheiro propõe, a alteração do modo como se dá a outorga ao serviço de rádio do cidadão. Então, aí nessa parte mais destacada, ela diz aí que a agência pode então delimitar em regulamentação, então vai alterar o regulamento, as situações que deve estar sujeita ao regime jurídico aplicável à radiação restrita enquanto não se aprova o projeto de lei. Ou seja, jogar para dentro do sistema de outorga do serviço de radiação restrita também o serviço de rádio do cidadão. Então, ele faz uma consolidação do entendimento dentro do estudo dele, e aí ele propõe então a seguinte alteração da regulamentação da Anatel. Isso é uma proposição, não significa que já houve a alteração, como saiu o alarde por aí dizendo que, né, a Anatel já decidiu dispensar a exigência de licença do serviço de rádio cidadão. Não dispensou. Apenas a outorga é que ela está propondo também a alteração. Né? Então, delineado aí o entendimento da alteração. Então, a primeira que a resolução 578, que atualmente regulamenta o serviço de rádio cidadão, altera então para como uma caracterização dele como de serviço de radiação restrita. Então, teria que alterar a resolução 578. Já jogando então o serviço de rádio cidadão como de serviço de radiação restrita, a outorga para esse serviço ela passa a ser regulamentada pelo Regulamento Geral de Outorgas, lá onde que se regulamenta genericamente um monte de coisa. Então, nós temos ali a regulamentação, por exemplo, do nosso famoso Talk About, que é o Walk Talk, telefone sem fio, babá eletrônica, controle remoto, essas coisas todas aí, em que não se dá uma licença específica. A licença ela é dada de modo geral, genérico, por esse regulamento geral aí. Então, o fabricante ele fabricou equipamento enquadrado dentro dessa regulamentação geral de outorgas, o equipamento está automaticamente licenciado. Então, basta comprar um equipamento homologado pela Anatel e, sendo ele de serviço do rádio do cidadão, se houver essa alteração, a licença já está vindo junto, não mais pela resolução 578, mas sim pelo Regulamento Geral de Outorgas. E por fim, então, ele recomenda ainda então revogar alguns artigos das resoluções 444 e 578, porque elas ficariam incompatíveis com o Regulamento Geral da Outorga e com o Serviço de Radiação Restrita, do qual passaria a fazer parte o Serviço de Rádio do Cidadão. Então ele conclui aí, né, assim propõe acatar a pretensão da área técnica. Essa proposição então agora vai para a Anatel fazer a alteração das resoluções aí que nós falamos. Então, feita uma consulta aí na resolução 444, por exemplo, o artigo 14
ele é proposto a alteração, ele ainda está com a redação original. No artigo 13, mesma situação. Tá? O mesmo está lá com a resolução 578, né? Então ele lá no artigo 7º, né, ele fala da autorização para a execução do serviço será formalizada pela expedição da licença para funcionamento da estação de rádio cidadão. Quer dizer, não vai mais precisar dessa licença se houver a alteração desse artigo, por conta que a licença será dada lá pelo Regulamento Geral de Outorgas. Então, a conclusão final que eu faço sobre o assunto, né? Então, que a Anatel entende que o serviço de rádio cidadão é um serviço de radiação restrita, porém, oficialmente ainda não é. É um estudo nesse sentido, a conclusão do estudo é nesse sentido, mas não significa alteração das normas. O outro ponto diz que a alteração da norma ela pode ser feita pela própria Anatel sem necessidade de prévia autorização da Lei Geral de Telecomunicações, embora eles recomendem, né, eles entendem que seria mais flexível ampliar essa possibilidade, ou seja, a Anatel teria maior autonomia para fazer algumas alterações, e essas alterações se incluiriam o serviço de rádio cidadão, além de outros serviços de uso de radiação, né? Então esse artigo 163 ele viria para melhor caracterização aí da radiação restrita. A análise ainda propõe alterar as resoluções, então 444 e 578, para melhorar a redação, adequar a redação para a possível alteração. E aí com isso nós teremos as seguintes consequências, né? Com a alteração não haverá mais necessidade de outorga de licença específica, ela será genérica. Obviamente não haverá pagamento de taxas correlatas, né? Não faz sentido continuar pagando sem a realização do ato. E por fim, então, essa proposição, essa análise só terá valor jurídico com as alterações das resoluções atuais. Então, por enquanto, nós não temos novidade nenhuma. Então, só lembrando aí que, feito isso, ainda continuará sendo exigido a homologação do equipamento de rádio de serviço do cidadão. Então, tem que ter lá a homologação, lá o famoso selinho da Anatel nos equipamentos. É isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe aí com seus colegas e até o próximo. 73.